Agora na Mip Cards você pode comprar seus sets e decks de Yu-Gi-Oh! É só ir na aba Outros, marcar a opção set e procurar o que você deseja. E claro, você também pode vender seus sets e decks. Acesse o link na descrição e confira. Flame Noble Knight é uma série de monstros guerreiros do atributo fogo. Eles vão chegar na coleção Ascensão do Duelista e são uma subsérie do arquétipo Nobre Cavaleiros, e como tal, estão intimamente relacionados às armas nobres. A história do arquétipo gira em torno de Roland, mais especificamente ao poema épico A Canção de Roland. E nesse vídeo, vamos conhecer um pouco desse épico através das cartas. Mas antes, deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora sim, bora pra história. O garoto Roland vivia com sua mãe em uma caverna na Itália. Sua mãe dizia que um dia ele devia se tornar um herói corajoso como seu pai e servir o grande exército de Carlos Magno. No passado, seu pai provocou a ira do imperador e tomou a irmã do rei como esposa. No caso, a mãe de Roland, que se chama Berta. A antiga princesa e o seu pai foram expulsos do reino e se mudaram para a Itália, onde o pai de Roland morreu lutando contra pagãos. Na sua infância, Roland conheceu Olivier, o filho de um príncipe da Itália e aquele que se tornaria seu grande amigo. Os dois assistiram à chegada do grande Carlos Magno à Itália. O rei estava aqui para receber a bênção do Papa de Roma. E naquela noite, Roland entra na sala de banquetes de Carlos Magno e exige seus direitos e de sua mãe. Se divertindo com a ousadia do garoto, Carlos Magno ordena que traga a mãe do garoto até ele. Quando o imperador a vê, ele reconhece sua irmã perdida. Ele se alegra e dá a ela e ao seu filho um lugar de honra na corte. Os anos de infância de Roland passaram rapidamente e com crescentes honras. No início, ele era apenas um mensageiro correndo para lá e para cá levando mensagens, até que ele recebeu uma permissão para acompanhar os cavaleiros do rei durante a guerra contra os saxões. Aos 14 anos, ele se tornou escudeiro e conheceu Ogier, o filho de um príncipe dinamarquês da corte de Magno. Os dois garotos se tornaram grandes amigos, até que um dia, incitado por uma nova rainha, o pai de Ogier planejou uma revolta contra Carlos Magnus. O imperador, em retaliação, ameaçou matar Ogier. Roland interveio, salvando a vida do seu amigo. No meio de tudo isso, os bárbaros atacaram Roma. Carlos Magno, em um esforço para salvar o Papa, ignorou a rebelião dos dinamarqueses e partiu para o sul, levando Ogier como prisioneiro. Na batalha que se seguiu, o exército de Carlos Magno se dividiu. Uma força liderada pelo covarde filho de Carlos Magno, que aproveitou a crise para tomar o lugar de seu pai. Então, ele se aliou com um falso cavaleiro e juntos eles planejaram contra a vida do imperador. Roland liberta Ogier e pede ajuda ao amigo para salvar o imperador. Sem guardar rancor, ele se alia ao nobre cavaleiro, e os dois, auxiliados por outros escudeiros, derrotaram o filho covarde e o falso cavaleiro. Ogier e Roland receberam as honras do próprio Carlos Magnus, pois os dois protegeram o Papa, que voltou são e salvo para seu lar. Algum tempo depois, Roland recebe uma arma nobre abençoada e alguns diriam mágica. Sua espada é a famosa Durandal. Ele também recebeu um chifre de batalha chamado Chifre de Olifante, que era de seu avô, Charles o Martelo. Ninguém além de Roland podia tocar esse chifre, e ao tocá-lo, os nobres cavaleiros viriam, inclusive o próprio Carlos Magnus. Roland também recebeu a melhor armadura do reino, se tornando o braço direito de Carlos Magno. Alguns anos depois, uma nova guerra começou quando o Conde Gerard recusou a se curvar ao imperador. Olivier, amigo de infância de Roland, está entre os cavaleiros que estão contra Carlos Magno. A guerra durou 7 meses, até que foi definido que a guerra seria resolvida em uma batalha entre o campeão de cada exército.
Roland é o escolhido para lutar por Carlos Magnus e do outro lado, o escolhido é Olivier. Os dois lutam em um duelo, mas não conseguem se superar, cada um reconhecendo a coragem e a nobreza do outro. Eles juram amizade eterna e prometem trazer a paz entre seus tios. Depois de tudo resolvido, Olivier se torna um dos nobres cavaleiros em chamas. Roland é sob muitos aspectos o cavaleiro perfeito, forte, corajoso e honrado. Ele é amado por seu rei e adorado por seus nobres cavaleiros. Apesar de não saber, ele tem apenas um inimigo, seu padrasto, Ganelon. Carlos Magno tem atacado o Sarraceno, derrotando-os em muitas batalhas e sitiando suas principais cidades em uma guerra que já dura 7 anos. O rei dos muçulmanos, Marsilon, traça um plano para convencer Carlos Magno a sair de suas terras. Ele promete a Magno muitos presentes luxuosos, tributos e reféns caso ele volte para a França, pelo menos até o dia que o rei muçulmano irá se curvar a ele. Ele promete que quando ele for à corte de Carlos Magnus, ele vai jurar lealdade a ele e também se converterá ao cristianismo. Carlos Magno acredita no rei e se prepara para sair do seu território. Roland então sugere que ele envie Ganelon para levar a mensagem de sua aceitação para Marsilon. Isso era tudo que Ganelon queria. Ele aproveita a oportunidade para criar um plano para matar Roland e ficar com tudo que é dele. O padrasto de Roland promete aos sarracenos que apoiará o plano deles e providenciará que Roland lidere a retaguarda para proteger Carlos Magnus. Ganelon guia os sarracenos para emboscarem os cavaleiros de Roland. O plano segue exatamente como Ganelon previu. Roland e seus cavaleiros são cercados por uma tropa muito maior. Quando eles percebem o tamanho da força sarracena, Olivier tenta convencê-lo a tocar seu grande chifre em busca de ajuda. O rei viria imediatamente para salvá-lo. Roland se recusa a tocar o chifre, pois ele sabia que isso era uma armadilha para seu imperador. Os franceses travaram uma batalha magnífica. Os nobres cavaleiros em chamas são poderosos demais. No entanto, eles são superados pelos números. Uma maré de soldados vão para cima deles. E embora Roland saiba que é tarde demais para pedir ajuda, ele toca o chifre para que Carlos Magno saiba o que aconteceu com eles. Logo depois, ele é atingido na cabeça e morre. Quando Carlos Magno chega no local da batalha, o imperador sofre profundamente com a morte de seus homens, particularmente de Roland. Furioso, ele dá uma ordem aos seus cavaleiros, permitindo que seu exército persiga os sarracenos e os matem. As forças de Carlos Magnus travam uma batalha feroz e mais uma vez elas prevalecem. Os sarracenos que sobraram fugiram. Carlos Magnus volta furioso à sua corte e do outro lado, a esposa de Marsilon se rende e jura abraçar a Cristo. Com isso, as batalhas vão diminuindo pouco a pouco. Ganelon é descoberto e acorrentado para julgamento. Considerado culpado, ele terá um julgamento por combate. Ganelon será submetido a uma morte dolorosa como traidor. Dizem que quando Roland morreu, anjos vieram do céu e levaram sua alma para o paraíso. Como vocês puderam ver, nem todos os cavaleiros da série aparecem nessa história, pois eles fazem parte de outros poemas épicos. Quem sabe a gente fala deles mais pra frente. É claro que depende de você. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhuma história. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. の顔